Quem encontrou o Atos dos Apóstolos? Quem encontrou o capítulo 5? Vá até o versículo 3 então e vamos ler. Diz assim, primeiro versículo: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Queridos, amados, noivo do Cordeiro, nós temos aqui alguns personagens, se destacam Pedro, Ananias, Satanás e o Espírito Santo. De um lado nós temos um homem, Pedro, usado pelo Espírito, crente, usado pelo Espírito. Do outro, Ananias, crente, usado pelo diabo. De um lado nós temos o poder de Satanás, eu disse que não fosse extenso, a ponto de, como diz o texto, de encher o coração de um crente. Ele era crente, porque ele foi ao pé dos discípulos, ao pé dos apóstolos, depositar uma oferta. Do outro lado nós vemos o Espírito Santo. Primeiro nos preocupa tamanha sagacidade, tamanho poder, tamanho atrevimento de Satanás a ponto de influenciar um cristão. Alguns textos dizem que ele pôs no coração, outros dizem que ele encheu o coração. E foi o diabo. E foi o diabo utilizando algo que supostamente era bom. O crente ia fazer uma coisa boa, o que outros estavam fazendo. Mas o texto diz, Pedro, usado pelo Espírito Santo, segundo escreveu Lucas, que a atitude mentirosa de Ananias foi indução satânica, foi influência diabólica. Não foi uma coisa carnal, não foi uma conversinha assim, não tem nada demais. Como às vezes a gente acha, né? A gente já vai lendo e já vamos aplicando o texto. Como às vezes a gente pensa, é apenas uma coisa minha, é apenas uma atitude minha. E quem está por trás da mentira é o diabo, a ponto de fazer com que um cristão mentisse. Mentiu. Pedro não falou que foi esposa, Pedro não falou que foi a carne, Pedro não falou que foi nada, Pedro falou que foi o diabo que encheu o seu coração. O diabo faz isso? Nós não podemos pegar só esse texto e dizer que o diabo faz, podemos dizer que o diabo fez, mas não, o diabo faz, porque não é só aqui que ele faz, ele também faz com Eva, lá no jardim do Éden. Ele enche o coração dela de desejo, ele enche o coração dela de mentira, ele enche o coração dela de tentação esta que repercute até o seu esposo, levando os dois a cair. Mas às vezes nós escutamos vozes e julgamos que é apenas o nosso coração. Sim, aqui está dizendo que ele encheu o coração. Se você prefere a mente, não tem problema. Apesar de que o texto aqui é cardia no grego, e está falando de coração mesmo, mas tem gente que prefere dizer que tudo está aqui na cachola. Não tem problema. De qualquer maneira, ele tocou. De qualquer maneira, o diabo foi lá nos sentimentos, nos pensamentos, nas decisões e semeou uma semente de mentira, como fez com Eva. É preocupante porque nos leva a pensar bem nas decisões que tomamos, porque toda decisão mentirosa tem uma origem. Toda decisão enganosa, caloteira, falcatrua, usurpadora tem uma origem. Diabo. E ele começou lá no começo mesmo. Há uma passagem que Pedro vira para Jesus, quando Jesus disse que ia morrer, ele diz o quê? Longe de ti, Senhor. Vai morrer não, faz isso não, vem para cá. Não parecia uma coisa boa? Como parecia lá atrás, como parecia lá com Eva. Aí Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Você só me serve de escândalo. Quem é que estava colocando besteira na boca de Pedro? Satanás. E antes de sair pela boca, primeiro vai para o coração. Me leva a me preocupar. Cuidado de volta com aquilo que você pensa, aquilo que você fala, porque tudo que se destina à destruição, a engano, o diabo está por trás. Eu não estou espiritualizando tudo, eu estou falando da origem, estou falando da fonte. E nós temos aqui outro discípulo, não é Ananias, é o Pedroca. Nós estamos falando do homem que esteve com Jesus e viu maravilhas, viu milagres, experimentou milagres.
Tem um momento que ele se comporta e é o diabo quem colocou na boca dele, ou no coração dele, ou na mente dele, as palavras: não, Senhor, longe de te morrer, vai morrer não. Ele estava indo contra a obra. Nós encontramos Judas, tem aquele momento onde diz que quando ele comeu o bocado, Satanás já entrou no coração de Judas, para ele fazer o que ia fazer, para trair, destruição de novo, engano de novo, falsidade, mentira, traição. Quem está por trás? O diabo. Eu vou contar uma mentirinha para minha mãe, vou contar uma mentirinha para minha esposa, eu vou contar uma mentirinha para o pastor, vou contar uma mentirinha para a professora. Quem está por trás da mentirinha? O diabo. Mesmo que a sua mentirinha tenha boa intenção, como tinham essas atitudes aqui, quem estava influenciando? O diabo. E ainda que porventura, digamos que não, foi eu mesmo que contei. Qual é a origem da mentira? Diabo. Jesus disse em certa feita que ele é o pai da mentira. É ele que entende de mentira, ele quem pratica a mentira. Mas aí nós temos um agravante. Eu não vou demorar muito tempo, como eu falei, para nós não ficarmos aqui tão presos, porque nós temos aqui um outro lado, uma coisa que agrava a situação. É que Pedro, quando conversa com Ananias, ele diz para ele assim: mentiste não aos homens, mas a Deus. Sabe por quê? Porque ali era mentira à igreja. Mentira à igreja. E eu chamo a atenção porque o título dessa mensagem pode dizer: o que é a igreja, hein? O que é a igreja? A igreja é o que para você? O que a igreja é para Deus? Um grupo de pessoas que se reúnem num domingo porque não tem nada em casa para fazer, como se reúnem equipas de futebol, ou como se reúnem os macumbeiros, ou como se reúne uma escola numa reunião, ou como o Lion Club, ou como um grupo de motoqueiros. É um grupo que se reuniu, pronto, nós temos aqui nossa forma de nos reunir, gostamos disso e viemos para cá, porque a gente gosta de estar junto aqui para cantar hino. Não, o que é a igreja de Jesus? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz uma coisa, ele diz assim: escreva-te essas coisas pensando em ver-te breve, para que, se porventura eu tardar, você saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Aos Efésios, quando escreve no capítulo 3, também é dito sobre a igreja, diz assim que pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é demonstrada aos principados, às potestades, através da igreja. A Bíblia afirma claramente que quando Paulo, aliás, vem perseguindo a igreja, que ele cai por terra, fica cego, Jesus se manifesta e diz assim: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Não foi isso que ele falou? Foi? Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava atrás da igreja, mas Jesus disse: por que me persegues? A igreja não é só um povo que se reúne para cantar porque não tem nada para fazer. A igreja é Cristo. A Bíblia afirma que o crente é templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. É por isso que quando se mente a um crente, quando se mente à igreja, é por isso que foi dito pelo apóstolo: não mentisse aos homens, mas a Deus. É eu chegar para um irmão meu que tem o Espírito Santo, quando eu estou tratando o mal, quando eu causo dano a ele, quando eu minto para ele. Eu não estou mentindo a qualquer pessoa na rua, irmão. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro desse corpo. De certa forma, então o alerta: é perigoso mexer com a igreja. É bom mexer com a igreja, porque é um povo que é ovelha. Bate, leva tapa na cara, vira o outro lado. Ofende, é perdoado. A gente faz o que quer, xinga, briga, fala e tal. A gente, não, tudo bem. Mas é muito perigoso, porque a gente está mexendo